Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à segunda edição do Routize Talks. Sou Juliana Lopes, gerente de Growth aqui na Routize. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os participantes da primeira edição do Routize Talks, em que falamos sobre gestão de field service. Foi uma experiência maravilhosa e é isso que trouxe a gente aqui novamente para a segunda edição, tá? E nessa segunda edição, a gente tem um tema que é a cara da Routize, né? Nós vamos falar sobre roteirização estática e dinâmica aplicadas ao Last Mile. O que são, como são utilizadas, quais são os benefícios e todas as estratégias envolvidas nesses cenários, tá? Bom, e para falar sobre esse assunto, a gente tem aqui dois profissionais que são referência no mercado, trabalham com roteirização e projetos logísticos de distribuição Brasil e América Latina fora, né, Fábio? Você, que é especialista em distribuição urbana, né, atua na área de logística e transportes há mais de 18 anos. E a gente também está aqui com o Caio, que é CEO e fundador da Routize, né? Mais de 10 anos de experiência também aplicados aí em projetos na área de distribuição. Sejam os dois muito bem-vindos, tá? É um prazer recebê-los. Fábio, se você quiser se apresentar para o pessoal também, se eu errei alguma coisa ou faltou alguma parte importante do currículo aqui. Imagina, Juliana, foi perfeita. Eu agradeço a Routize o convite, é uma honra participar de um evento que teve tantos profissionais qualificados que passaram na primeira edição, discutiram a alto nível questões de field service, e eu espero manter elevado o nível aqui também, conversando sobre um tema que eu vivencio aí há algum tempo já. É um prazer. Você, Caio, como que você está aí? Como está a preparação para esse bate-papo que acredito que você também vai dominar super bem, né? Estou ansioso, Ju. Bastante ansioso. Já estou querendo bater esse papo já com o Fábio já há um tempo. Nosso faixa preta aí da distribuição do Brasil, né? Um profissional que realmente conhece na teoria e na prática como planejar e executar rotas, reduzindo o custo, né? Oferecendo um nível de serviço aos seus clientes. Estou bastante ansioso para a gente falar sobre esse assunto e também para deixar claro para todo mundo que estiver assistindo, né? Como que o Fábio conhece e aplicou as rotas dinâmicas e as rotas fixas, né, e quais são os benefícios dos dois modelos. Tá? Também quero agradecer a você e ao seu time por toda a organização aqui do evento. Então, de parabéns. É uma segunda edição de alto nível, assim como foi a primeira. Legal. Bom, vocês trabalharam num projeto gigantesco juntos, né? Mas tem gente aqui que está começando agora, né? Então, acho que é bacana para a gente contextualizar todos os nossos participantes, vocês explicarem um pouquinho, né? Então, o que é, né? O que são as rotas dinâmicas, o que são as estáticas? Caio, você consegue explicar para a gente um pouquinho do conceito de rotas estáticas? Claro, Ju. Não só eu, assim como os outros fundadores aqui da Routize, nós viemos da escola de consultoria, fizemos alguns projetos interessantes, muitos projetos, inclusive na área de network design, que são projetos mais do ponto de vista estratégico, né, das companhias, mas também projetos operacionais de transporte, né? E o que eu tenho visto com relação aos processos dinâmicos, em relação aos processos estáticos, do ponto de vista de planejamento de rota, é que os processos dinâmicos, eles têm duas vertentes, vamos dizer assim, do dinamismo, né? A primeira vertente é uma vertente temporal, ou seja, quantas vezes no dia você vai planejar a rota, né? E aí você tem imagina um espectro do dinamismo, você tem numa ponta as operações que a gente chama de D+1, que são as operações de planejamento de distribuição, onde a gente faz roteirizações de grandes volumes, e na outra ponta você tem operações de food delivery, por exemplo, iFood, Rappi, Uber, que são operações onde o planejamento ele é feito muitas vezes por dia, né, a cada segundo. Então você tem todo esse espectro. Aqui no meio, a gente tem operações
de same-day delivery, operações de entrega de supermercado, de farmácia, né? Que são operações também dinâmicas, com pontos de planejamento, com menos pontos de planejamento do que, por exemplo, a entrega de comida lá para o cliente final, né? Esse é o espectro do dinamismo do ponto de vista temporal, mas aqui, acho que até mais para o assunto, a gente vai tratar mais do dinamismo do ponto de vista de separação geográfica, né? A gente entende que uma maneira rápida de se pensar em rotas é dividir a área geográfica em pequenas regiões, onde um veículo vai atender cada pequena região, e tem seus prós e contras esse modelo. E, do outro lado, você tem um modelo onde você não tem região nenhuma pré-definida. Então, todos os dias você pensa, através de algum processo computacional, você pensa as rotas, e essas rotas podem ser dinâmicas no sentido de atravessar regiões e atender regiões diferentes, né? Então, do meu ponto de vista, o dinamismo do planejamento de rotas, ele está nessas duas pontas. Uma temporal e outro com relação à área geográfica. Então, a gente está falando aqui de uma definição de rotas fixas, né? Ou seja, a gente tem uma base geográfica fixa, né? E uma outra que vai mudando de acordo com a demanda do dia a dia da operação, né? Isso mesmo? Exatamente isso. Na fixa, você tem vamos dizer assim, um layout fixo de divisão da região, e aí esse layout ele vai ser pouco flexível com relação ao seu volume transportado. Já no dinâmico, não. Ele é 100% aderente ao volume transportado, porque ele se adequa, né? Ele se adapta ao volume que você está transportando, e por isso você não tem layout nenhum. E, Fábio, bom, você traz uma riqueza operacional gigantesca para a gente, então eu vou te explorar muito para essas questões mais voltadas para o dia a dia da operação, tá? Então, claro, queria entender de você, né? Acho que você já trabalhou nos dois modelos, né? O que você vê como mais indicado para cada tipo de operação? Qual que é a sua experiência, né? E, geralmente, o que vocês escolhem, né, para diferentes tipos de operação? Aí a gente está falando de várias, né? A gente tem operações de indústria, tem operações de e-commerce. Bom, eu creio que para qualquer operação que olha para os seus custos logísticos, a dinâmica é mais adequada. Fato. O que restringe é a prática dela. Realmente, para a gente colocá-la em prática, a gente tem uma série de detalhes que precisam ser vistos e principalmente, para se conseguir trabalhar com uma roteirização dinâmica, acompanhando a sazonalidade de uma operação, eu preciso ter alguma coisa que me dê essa possibilidade. Por isso que hoje um software de roteirização é o ideal para você conseguir ter essa visão, né, entender essas variáveis, e principalmente porque a operação ela também acaba sendo dinâmica. Pode falar, João, desculpa. Não, e realmente o roteirizador ele vai trazer uma visão de cenários múltiplos, né? Como você tem rapidez na operação, né? Você tem rapidez no planejamento, você consegue traçar cenários e ver de que forma fica melhor, né? Mas... assim, no que eu já vi, Ju, de rota fixa que funciona, abastecimento de lojas, porque aí não muda, né? Você tem uma política de pedido mínimo das lojas, você tem as lojas que não vão mudar de lugar, e você tem aquela operação CD loja que não vale muito a pena realmente você ter um roteirizador, porque não vai mudar muito. Tirando isso, assim, rotas de passageiros, de pessoas, né? O resto, assim, tudo funciona melhor com dinâmico. Aí realmente tem os pontos que o Fábio está trazendo para a gente, que são pontos de prática, né? E do ponto de vista de modelagem da operação, a gente diz que é mais econômico, mais eficiente e tudo mais fazer dinâmico. Mas e da prática, né? Cada um tem a sua realidade de operação. Então, exatamente, porque assim, quando a gente trabalha, onde que você trabalha com estática? Geralmente, quando você tem uma coisa que acontece muito comumente no mercado é essa escassez de profissional, né? Aquele roteirista raiz que conhece bem o processo, que conhece ali a fundo as localizações, né?
as regiões. Então, geralmente, esse é um profissional que ele é formado através de um conhecimento de rua, de rota, né? Através que ele foi, de repente, ajudante de entrega por muito tempo, ou então ele é um conferente ali que tem uma visão geográfica, né? Uma amplitude ali no conhecimento da localização que ele atua. Então, assim, eu fico preso a esse tipo de profissional, e é muito mais fácil, realmente, a rota fixa, porque assim, ele faz uma pré-separação, ele faz ali a divisão, ele já tem aquilo pré-formatado na cabeça dele. Então, assim, ele vai fazer ali versus ocupação do veículo, ele vai fazer, às vezes, uma subdivisão por bairro, por alguma regra do cliente específica. Então, são mais voltados, assim, para esse tipo de operação, né? Quando eu não tenho ali o profissional, ou eu não tenho, por exemplo, um software, alguma coisa que possa me dar essa visão, essa flexibilidade. Só que, em contrapartida, quando eu tenho essa possibilidade, né, de fazer uma roteirização dinâmica, eu esbarro com algumas outras dificuldades, com alguns paradigmas de o cara entende que ele é o deus do Google Maps ali, ele está acima do satélite, né, do geoposicionamento, e ele sabe que ele vai conseguir fazer aquela roteirização melhor do que o sistema, né, do que um algoritmo computacional calculando com os inúmeros cálculos que faz. E até uma coisa que a gente brinca, a gente acaba jogando ali nas implementações, né, muito motorista que também é um agente, né, da roteirização, que é o cara ali que vai, por muitas vezes, quando eu não tenho essa figura que eu comentei, né, do ajudante ou do conferente, que tem um conhecimento mais apurado das regiões, da área, eu vou ter um motorista. O meu último recurso é o motorista. O motorista ele vai pegar ali as notas, né, de entrega, vai sequenciar ela, porque ele tem aquela experiência de rua. Só que quando eu não tenho esse motorista, né, quando eu não tenho essa pessoa, aí é importante eu ter essa independência dele através de um software que vai me falar o que é melhor para se fazer. E quando você trabalha com um software e você dá uma melhor rota, e esse cara ele está acostumado há muito tempo fazer daquela forma, você já vai ter que quebrar um paradigma ali. Você já vai ter que falar assim, olha, o sistema, ele deu que você vai percorrer essa sequência aqui, e você vai rodar, por exemplo, 80 quilômetros. Aí ele vai falar, não, eu faço isso com menos, eu consigo fazer menos. Aí o que a gente brinca, né? A gente faz um desafio assim, olha, se você fizer com menos, você não precisa mais trabalhar com o sistema de roteirização, tá? Você não precisa mais seguir o que está no seu celular, porque você realmente... e a gente sabe que, através de pesquisas, né, o máximo que ele pode é igualar um algoritmo matemático, né? Ele nunca vai superar. Então, assim, é algo que dali eu já consigo ganhar a confiança, né? Além de eu ter a transparência, de eu conseguir visualizar os pontos, eu consigo ganhar ali a confiança dele. E nisso a gente consegue ir migrando de uma rota estática para uma rota dinâmica, né? E esse foi um processo muito importante quando a gente trabalhou com a implementação. Como a gente tinha ali alguns históricos de tentativas de implementação de um roteirizador com a carga fracionada, isso acontece uma dificuldade pelas particularidades, pela quantidade de coisas que a gente tem que parametrizar num sistema. A gente precisava buscar um software fácil, né, que fosse ali bem aderente, bem tranquilo para essa pessoa, esse cara ali, o ajudante ou o conferente, que às vezes a pessoa, é o meu recurso que eu tenho na operação, conseguir trabalhar com essa ferramenta. Então, assim, o sistema acabou trazendo as informações, a gente teve que fazer um trabalho, claro, né, de mudança de cultura, de fazer compreender que aquela rota era melhor e não aquilo que ele estava acostumado, e dali a gente foi ganhando terreno. E a gente começou com uma roteirização estática, né, fazendo um pré-sequenciamento, e com o tempo a gente foi ampliando as rotas, né, as zonas que eram a região ali que eles já trabalhavam, e nisso a gente foi até a criação de macrozonas, onde a gente consegue uma otimização maior com a ferramenta. Então, assim, esse conceito de rota estática e rota dinâmica,
é um percurso que pode ser percorrido. Eu posso migrar da rota estática, se eu trabalho hoje numa empresa que tem rota estática, eu posso migrar isso para a rota dinâmica, porque, ao meu ver, a rota dinâmica, ela sempre vai me trazer uma redução de custo, uma economia, né, de custos operacionais. Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta, rapidinho. A gente vê assim, você falou assim, foi muito claro, quando a gente vai implantar o roteirizador, você tem um impacto de cultura, né? E aí esse impacto tem impacto de cultura e de processos. E quantas vezes você fez esse processo? Quantas vezes você foi lá e implantou? Era assim, agora vai passar a ter roteirizador nesses anos todos? Isso daí a gente até quebra um pouquinho numa outra pergunta, né? Você fala assim, como que isso é de um lugar para outro? Porque, assim, é diferente você implementar um roteirizador em São Paulo, você implementar um roteirizador no Recife, você implementar um roteirizador em Belém do Pará ou em Manaus. Não, beleza. São questões que eu tenho ali regional, dificuldades regionais, eu tenho dificuldades, às vezes, diferentes, né, da localidade. Eu tenho que trabalhar com pessoas diferentes, com conhecimentos e capacidades diferentes, né? Eu fico imaginando assim, implantou, né? Aí vai para a próxima. É do zero, né, cara? Puta, é do zero. É do Tem que zero. convencer o cara de novo. Você tem que mostrar pro cara que é melhor de novo, o motorista chato de novo, né? Sei lá. Tipo, sabe aquele fluxo? Se o motorista dizer isso, você vai para cá. Se ele dizer aquilo, você vai para cá. Então, assim... Matriz de objeção de implantação. Isso. Não, beleza. Bom, e dentro dessas diferentes operações que você vivenciou, né, Fábio? E Caio também, acho que o Caio pode dar uma força com isso também. Qual que é o papel do analista de roteirização, né? Porque pelo que você falou agora, né, Fábio, agora há pouco, né? A gente quase não tem um analista de roteirização, né? Ele basicamente está separando as notas fiscais entre os grupos de entregas que vão ser realizados, né? Então, e o sequenciamento acaba ficando muito na mão do motorista, né? Então, ele pega aquele grupo de notas e vai para a rua com aquele grupo de notas, ele escolhe que horas ele quer fazer, como ele quer fazer, acredito que isso impacte um pouco na qualidade e tudo mais. Você vivenciou também vários projetos em que você encontrou rotas estáticas, né? Qual que era o papel do analista de roteirização? Como que ficava a organização dessa rotina de trabalho? Então, quando você chega na empresa e tem um modelo de rota fixa, geralmente você tem aquele mapa na parede com os pontinhos e as linhas, né, fazendo a delimitação. Você chega na empresa, viu aquilo, você já sabe como é que está rodando o modelo de planejamento de rota, né? Rota fixa. E aí, assim, eu vi duas formas, Ju. Uma forma que é, igual o Fábio falou, né? Na verdade, o Fábio falou de duas formas. A forma onde você tem uma pré-divisão geográfica, seja por faixa de CEP, bairro, regiões desenhadas no mapinha ali no alfinete, e também isso tem um reflexo sistêmico, né? Então, geralmente, o pessoal modela isso no sistema, no TMS, né? E aí o TMS já fecha uma carga de acordo com o CEP, por exemplo, e aí depois manda para o motorista, aí o motorista fica com o objetivo de só sequenciar. E eu já vi também, só que aí tem que ser assim, não dá para ser em operações muito grandes. O perfil do roteirista que o Fábio comentou, que é aquele cara que ele conhece muito a operação de muitos anos, então ele pega aquela quantidade de notas numa mesa grande, uma vez até tirei foto, tenho essa foto, e aí ele vai dividindo as notas nessa mesa de acordo com a região, olhando o CEP só. Parece até aquele filme do MIB, sabe? Que tem um alienígena assim, com vários braços assim, separando as cartas. É igualzinho, assim. Ele faz isso rapidinho, assim. O cara pega uma hora do dia dele, um bolão de notas fiscais e divide, e cada bolinho é de um motorista, aí depois aí é igual, o motorista sequencia. Então, só que esse profissional é um profissional, como o Fábio falou, é um profissional escasso, assim, não tem muito no mercado, e além disso, esse profissional pode ter uma dor de barriga, né? E aí como é que fica? Ou quem que é o número 2, né, do jogo ali? Por isso que o que aconteceu em muitas operações foi
transformar, digitalizar, vamos dizer assim, a forma como ele separa no TMS através de regiões, né? Mas isso não necessariamente gera eficiência, né? Você automatiza um processo que é fixo, né? E aí, quando a gente vai para a roteirização dinâmica, a gente tira como eu comentei, né? Tira essas regras e deixa o algoritmo processar e encontrar a melhor configuração de rota e perfil de frota para aquele dia, né? A melhor configuração para aquele dia e mais aderente ao volume daquele dia também. Bom, então, citando um pouco dessa ineficiência operacional, até, Caio, que você disse, Fábio deve ter vivenciado bastante, né, essa relação e esses problemas, né, entre o custo e a demanda operacional do dia a dia de trabalho, né? Então, Fábio, conta para a gente um pouquinho das vantagens que você encontrou, o que você vivenciou, né, de problemas entre essa relação de custo e demanda operacional. Legal, Juliana. Tem até um caso, uma história curiosa, né, que acabou sendo meu case, meu exemplo ali em muitos treinamentos, né, que aconteceu no Rio de Janeiro. Era uma unidade que sempre fez a roteirização estática, né, tinha a pré-divisão, né, só que a pré-divisão ela era bem dividida, inclusive, assim, parecia território. Então, entre os motoristas, eu lembro que tinha uma área ali que eu tenho um print grande, assim, que eu até coloco nos treinamentos, né, a região ali da Barra da Tijuca, tinha uma rotatória, né, bem ali em intersecção ali na Ayrton Senna, né, tem a divisão, e os motoristas, eles pegavam ali as notas, eles faziam a pré-separação, eu não tinha essa figura da pessoa, né, que fazia, que tinha esse conhecimento, né, e eles dividiam. Então, por muitas vezes, já tinha uma roteirização pré-moldada ali, e eles começavam a trocar notas entre eles. Não, porque isso aqui é minha região, porque isso aqui é minha região, porque isso aqui é minha região. Aí eu fui entender isso. E quando a gente colocou essas informações, né, quando a gente colocou no sistema e a gente viu os pontos geocodificados, a gente olhava, entendeu essa divisão, eles falavam, não, porque esse lado é meu, e esse lado é meu. A divisão da Barra da Tijuca. E aí, por muitas vezes, eu tinha meia dúzia de entregas de um lado e 30 e tantas do outro. E assim, é claro que eu tinha uma ineficácia operativa ali dentro de um veículo, né? Eu tinha era um veículo improdutivo que por muitas vezes ele nem compensava sair para trabalhar naquele dia, né? E o outro, ele tinha uma sobrecarga de trabalho. Bem possivelmente ele ia retornar com entregas que não iam ser possíveis de realizar. Então, o que o sistema faz, né? O que o sistema faz? Ele reequilibra, né, de uma forma que ele vai misturar um pouco. Eu não vou mais ter essa região. Então, eu precisei mostrar para eles que no mapa ali, por muitas vezes que eu tinha ali 50, 60 entregas, vai ficar 30 de um lado, 30 do outro, mas não vai ficar divididinho daquela forma, assim. Por muitas vezes eu vou, pela quantidade, pelo volume do dia, talvez eu pegue um pouco da área do outro pega, e que isso tem que ser quebrado, né? Então, assim, é um poder de convencimento, é uma coisa que a gente precisou trabalhar com o tempo, mas só assim eu conseguia confirmar que precisava ter um equilíbrio, né, uma redistribuição através da ferramenta, né, que não podia existir essa divisão, que na verdade era da cabeça deles, né, era muito mais fácil eu falar, esse lado é meu, esse lado é seu, o que tiver esse dia você faz, o que não tiver, né, então foi uma coisa que a gente trabalhou, eu acho até pegando um ponto, né, quando a gente comentou lá da dificuldade do profissional, quando você não tem, que nem aconteceu nesse caso de Rio de Janeiro, que eu não tenho um profissional, um roteirista raiz ali que conhece as faixas de CEP, que conhece ali as regiões, as particularidades, quando a gente trabalhou assim em São Paulo, a gente precisava de um cara que tivesse esse poder de convencimento, né, da operação, que pudesse falar assim, ó, olha, o que a ferramenta está fazendo tá certo ou pode ser melhorado, fazer tipo assim um apoio à calibração da ferramenta. Então, assim, foi uma estratégia até, inclusive, da gente trabalhar com uma pessoa que já tinha essa vivência. E
para ela acreditar na ferramenta, ela também, assim, imagina, a pessoa, ela tem de cor o CEP de São Paulo, na cabeça. O cara ali com uma expertise muito grande, ele vem e fala assim, aí ele olha aquele roteiro, né? Ele precisa acreditar também. Então, foi um processo que ele precisava acreditar que aquela roteirização era melhor. Então, a partir do momento que a gente conseguiu fazer isso, ele começou a acreditar na ferramenta, eu tinha a pessoa ideal para me ajudar nessas implementações, né? Porque já tem a vivência, já tem o contato com os motoristas, já tem contato com a parte operativa ali, né? Porque viveu o outro lado. Então, agora ele é o cara que está lá colocando um sistema, né? Que muitos vão falar, poxa, mas eu faço melhor, a roteirização me tira a liberdade disso ou daquilo, tal, sendo que não é. Então, a gente mostrando ali como que o processo acontece, como que é melhor, mostrando ali na tela que o ponto é mais próximo, que eu estou tendo uma concentração de entregas, né, mais próxima, porque, por muitas vezes, o que eles fazem? Eles fazem aquele roteiro, eles fazem aquelas entregas através do ponto mais próximo, né? Como se fosse assim, ó, esse ponto, aí o próximo ponto. Aí, por exemplo, se ele está vamos dizer, numa avenida aqui, ou numa rodovia, e a entrega do outro lado da rodovia. Só que ele vai falar assim, a entrega está aqui do lado, e o sistema de roteirização geralmente vai calcular que ele vai fazer isso na volta. Só que na cabeça dele, ele não aceita aquilo, porque a entrega está do lado. Então, de repente, ele vai andar 10 quilômetros para frente, né? Fazer aquela entrega, depois ele vai andar mais 10 quilômetros para trás para fazer o retorno e seguir as entregas dele. Então, às vezes, é nesses 5, 10, 20 quilômetros que ele vai andando a mais, ele não percebe o quanto que ele roda mais, o quanto que ele deixa de ser produtivo. Esses custos relacionados ao custo fixo, ao custo de rota fixa versus o custo de rota dinâmico, né, Fábio? Como gestor da operação conhece bem, os gestores de logística, eles são muito medidos através de indicadores, né? Todos os gestores de logística deveriam ser, pelo menos, né? De bons indicadores que tentam decifrar da melhor forma, modelar a operação e como que a gente está adicionando performance na operação e como que isso está se revertendo para a empresa. No caso de operação de operadores logísticos, isso é muito mais importante porque interfere na margem, né, da companhia, né? É diferente de uma indústria que a logística, ou do e-commerce, que a logística ela também é um agente quase que de marketing para um nível de serviço e tal. No operador logístico também, mas é margem também, é o core da empresa, né? Então você tem os indicadores de performance, né? E aí são vários, né? Talvez até o Fábio consegue falar um pouco melhor disso, né? Mas a gente tem lá o custo por entrega, né? A distância entre as entregas. E quando você tem um planejamento de rota fixa, esses indicadores, eles não variam muito, né? Eles são muito parecidos. É claro que se você colocar muito volume, os custos fixos vão ser diluídos e você vai conseguir uma melhora. Mas em termos de modelagem de estrutura de planejamento, não muda, né? E aí quando a gente coloca o roteirizador, o dinamismo traz esses indicadores lá embaixo, assim, é muito interessante, né? A gente mensura aqui ganhos de 10% a 40% do custo de transporte, assim, no primeiro mês da implantação, né? E quando você tem indicadores que são bem relacionados à operação, você consegue constatar isso de forma bem rápida, né? E aí os gestores de logísticas, eles têm os desafios de implantar, de mudar uma cultura, de implantar um processo que era estático e agora é dinâmico, mas também tem o benefício de melhorar seus indicadores em níveis que nunca conseguiram antes, né? Antes de mudar o modelo. Beleza. E uma coisa importante também, né? Bom, todo mundo falou de perder o controle, né? Então, até o Fábio comentou antes de você, né, Caio, até retomando um pouco, ele comentou bastante sobre ficar na mão do motorista, né? Uma vez que a gente perde esse controle, vai para a mão do motorista, o motorista ele já não tem mais tanto impacto
daquele desvio de rota ou daquele caminho mal percorrido no resultado da empresa, né? E a gente traz para isso uma perda na margem muito grande, né? E com relação às rotas dinâmicas, né, a gente consegue ter um controle um pouco maior e trazendo tecnologia a gente consegue fazer todo o sequenciamento bonitinho, não só a divisão da carga, como também o sequenciamento das entregas a serem seguidos, né? Então isso vai trazer um ganho muito grande na parte da taxa de ocupação. Você, Fábio, passou por essa implantação, né, por essa transição de rotas fixas, estáticas, né, para rotas dinâmicas, e você notou um ganho na taxa de ocupação dos veículos considerável? Quais foram os benefícios que você teve, né? Com certeza, Juliana. Esse é o primeiro indicador ali que a gente já sente uma melhora, né? Que é nesse mesmo exemplo que eu dei do Rio de Janeiro, né? Na questão da região da Barra da Tijuca ali que era feita por 2 motoristas e eles separavam. A partir do momento que eu redistribuí isso, né? Eu já tive uma melhor produtividade dos veículos. Então, quantidade de serviços por veículo é imediato que eu tenho, é o primeiro indicador que eu já sinto a melhora, né, o incremento. Então, principalmente porque o sistema ele também me dá essa possibilidade, né, ele já me dá o cálculo de tempo que eu vou estar realizando as entregas. Então, para mim é perfeito, eu sei que é factível de ser realizado aquilo, eu não vou estar colocando entrega demais, ele não vai conseguir, não vai alcançar em questão de tempo. Então, isso é muito claro, isso é muito tranquilo, né? E essa produtividade, ela realmente vem. E, principalmente, quanto mais regiões eu vou agregando a essa zona, né, que a gente chama, né, uma macrozona. Então, à medida que a gente tem uma região, a gente agrega uma outra região e agrega uma outra região, e vamos dizer que cada região era feita por 2 ou 3 motoristas, e às vezes eu tenho algum descolamento, alguma entrega que está um pouquinho mais distante, isso vai ser incorporada pelo motorista que vai estar nessa região também, ele vai ser dividido, e nesse momento que eu começo a ter redução de veículo, que aí eu consigo ter não só uma melhora, né, na questão do sequenciamento das entregas, que eu vou ter uma rodagem menor, que eu vou ter uma produtividade maior, mas eu consigo, de repente, ter a redução em recurso veículo. Então, se eu tenho uma contratação através de agregado, de terceiro, eu consigo reduzir isso, ou seja, acompanha a sazonalidade, acompanha a demanda, né? Então, o meu recurso, eu consigo ter os meus custos acompanhando. Beleza. Tem um impacto também no armazém, né? Vocês usam o indicador, o OTIF, o On Time in Full? Sim, é um dos indicadores que a gente considera, né? Nessa questão de armazém, também foi algo que bem curioso. Quando a gente começou a trabalhar com o sistema, ele nos possibilitou a gente ter uma visão diferente de como a gente colocava a mercadoria nas praças, né, de distribuição. Então, a partir do momento que eu tinha rotas estáticas, né, que eu tinha, por exemplo, eu tenho a rota 1, a rota 2 e a rota 3, e eu alocava minha carga, minha mercadoria nessas rotas, né, nessas praças de distribuição dentro do armazém, eu comecei a ver que se eu tiver uma concentração, se eu tiver uma otimização através dessas macrozonas, eu posso diminuir o meu espaço de armazém. Diminuir, na verdade, não, né? Eu consigo otimizar o meu espaço de armazém, né? Consolidando essas mercadorias, porque quando eu vou fazer a separação, se eu já trabalho com 2 ou 3 rotas já consolidadas, eu consigo também ter essa região dentro do armazém consolidada também. Então, isso me traz um ganho em questão de espaço, em questão de economia, de fluxo do armazém, né, de saída, e em muitos casos permite, às vezes, através de um redesenho de layout, essa otimização em cima dessas novas rotas, né? Foi algo que a gente trabalhou na nossa unidade de São Paulo, que a gente tinha
um armazém ele era bem restrito, eu tinha que fazer um trabalho muito eficiente na questão de fluxo, né, de entrada e saída de mercadoria, porque senão ele tinha grandes chances de travar. E com essa consolidação, eu consegui ter essa otimização. Então, eu não precisava ter espaços, né, pouco aproveitados. E a gente sabe que, se tratando também de armazenagem, né, de piso, quando você tem um espaço que ele não está bem aproveitado, você está pagando pelo metro quadrado do seu armazém de uma forma... fugiu a palavra. Ineficiente, né? De uma forma ineficiente. Não seria essa a palavra, mas... Ô, Fábio, deixa eu fazer uma pergunta. Sempre perguntam para a gente o seguinte, ó. Quando eu tenho rota fixa, geralmente, no meu armazém, eu tenho lá os meus stages, minhas regiões que, quando chega a minha carreta de transferência, eu já consigo descarregar essas carretas e já ir separando em grandes blocos pela região que depois eu vou carregar lá no veículo, porque isso tudo é fixo, não muda. Então, a rota 1 é da região da faixa de CEP, sei lá, 0,30 até 0,40. Então, quando chega a carreta, eu já bateu a carga, coloco lá todas as caixas que tem CEP dessa faixa separada. E assim por diante, até eu completar ali todas as minhas regiõezinhas, né? Tá, beleza. Quando eu tenho um dinamismo na ponta do last mile, da formação de rotas, a pergunta que sempre fazem para a gente é: como é que eu faço essa organização no armazém? Porque do jeito fixo é muito eficiente, né? Eu chego com a carga, desço a carga e separo. Quando é dinâmico, muda. Porque todo dia eu vou ter uma rota que é diferente, né? Como é que vocês fizeram nas operações aí que vocês implantaram? Então, como que a gente faz? Primeiro, a primeira fase, né, de evolução da rota estática ali, né, e dessas áreas fixas no armazém, eu tenho ali a região 1, a região 2, a região 3 lá, separado no armazém. Quando eu começo a trabalhar com essa consolidação de rotas, eu começo a criar, de vez de pequenas rotas, né, pequenas praças de alocação da mercadoria, eu crio uma grande praça, que compreende da 1 a 3, por exemplo, né? Esse é um primeiro modelo. Quando isso evolui, aí depende também do volume, da quantidade, do formato de operação, né, do tempo hábil para se fazer isso, né, da dinâmica da chegada das carretas. Mas a questão de você trabalhar com toda uma massa de dados, com toda uma base, roteirizar e buscar, aí vai muito do que a gente tem, às vezes, vinculado num TMS, por exemplo. No nosso sistema, a gente tem uma das rotas, depois delas realizadas, delas formatadas, eu devolvo isso para o meu TMS, e meu TMS ele cria picking lists, né? E o pessoal faz a separação através desse documento. E nesse documento, eu tenho tudo endereçado. Do mesmo modelo, do mesmo formato da armazenagem, eu tenho tudo endereçado. Então, assim, sempre eu vou ter a busca precisa da carga, porque eu tenho as informações, eu tenho onde que está cada mercadoria. Então, quando a gente trabalha já consolidando, a gente já está trabalhando dentro de regiões que já são adjacentes, né? Elas já são muito próximas uma da outra. Eu não tenho como consolidar, por exemplo, Zona Sul com Zona Norte, né? São extremos. Eu tenho ali, geralmente, eu vou buscar as rotas mais adjacentes. Então, isso também acontece no armazém. A gente não faz ali uma separação, principalmente quando é uma unidade que atende cidades diferentes, não tem motivo de eu estar juntando isso. Então, nesse momento aí, eu não teria uma necessidade de mudar layout para juntar tudo isso e otimizar espaço no armazém. Você consolida as rotas em macro zonas, na hora de separar, na verdade, a mecânica é a mesma, né? Você tem, como você falou, da rota 1 à rota 3, você tem um bolsão maior ali separado, e aí quando você vai carregar o carro, você tem o picking list, que aí você faz aí sim a separação da rota ali, de quais volumes vão em cada carro, né?
Isso, de vez de da pessoa ir lá e comprar na Praça 1, comprar na Praça 2, comprar na Praça 3, ela vai numa única praça e toda a mercadoria dela tá naquela delimitação ali. Resumindo, você fez um mix ideal, né, Fábio? Você fez um mix de sucesso. Você tem aí uma parte mais macro estática, né? Então, e aí as micro-regiões você tem um dinamismo na operação delas de entrega, é isso? Sim, exatamente. E isso varia muito, né, de unidade para unidade, né? Tem regiões ali que a gente trabalha, a gente consegue trabalhar mais, por exemplo, a gente roteiriza ali muitos bairros próximos, né, grandes centros, mas tem unidades também que a gente trabalha, por exemplo, com distribuição de cidades. Então, não teria um motivo de eu estar juntando essas regiões, né? Pelo contrário, se traria uma desorganização no meu armazém. Então, assim, se eu já tenho, ó, essa filial, por exemplo, atende tal cidade, tal cidade, tal cidade, a gente mantém esse processo. Então, esse ganho, ele foi muito mais visível nos grandes centros, né, que a gente trabalha com bairros, e aonde, por muitas vezes, por uma dificuldade de mão de obra que a gente fala, né, eu acabo pegando aquela região, esse motorista faz esse bairro, esse motorista faz esse bairro, né, trabalhando com essa rota estática. Então, é aí que a gente começa a quebrar. Vamos juntar esse bairro com esse bairro. E aí já vou ter uma otimização. E aí esses dois motoristas vão ver como é que sai para ele as entregas, né? E aí eles vão aderindo. E para atender essa necessidade, né, Fábio, acho que você precisa de uma operação de planejamento muito ágil, né? Então, porque a velocidade com que as coisas acontecem, ela é muito grande, né? Com a implantação das ferramentas, né? Você chegou a implantar o Rolltease mesmo, né? A gente se preocupa muito, né, em termos de produto, o Caio está até aqui para comprovar isso, mas a gente se preocupa muito com essa parte do processamento, né, em tentar trazer uma melhor velocidade para vocês. Qual tem sido a velocidade de processamento da sua demanda diária? Assim, quanto tempo você monta o planejamento? Isso também é algo assim que é muito particular de unidade para unidade. Então, por exemplo, algumas filiais do Nordeste eu tenho esse processo de roteirização que acontece no final do dia e eu tenho todo um processo de carregamento dessas rotas que foram realizadas, né, no período da madrugada, para os veículos logo de manhã saírem carregados e irem para as entregas. Isso diferente aqui, por exemplo, da região São Paulo, do interior de São Paulo, onde a carreta, por muitas vezes, ela chega ali 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, eu tenho que descarregar, fazer a triagem, separação e carregar os veículos de distribuição. Então, é um processo que ele tem que acontecer todo em 2 horas, por exemplo. E por que a grande dificuldade que a gente teve com outras tentativas de implementação, né? Porque eu não tinha essa flexibilidade, por muitas vezes eu tinha ali que refazer todo o processo de roteirização, né? Para ter até as rotas. Então, a facilidade, ter uma interface simples, né? O sistema ser flexível, isso foi o diferencial para a gente conseguir alavancar o projeto, né, nessas unidades, principalmente, né? Que tem uma dinâmica um trabalho, uma agilidade que tem que ser imediato. Então, por exemplo, chegou uma carreta, de repente entrou mais alguma informação, foi liberada mais alguma coisa de pendência, eu tenho que incrementar naquela rota que já foi roteirizada, eu tenho como fazer isso. Então, são esses detalhes que permitiram a gente avançar, que por muitas vezes, em outras tentativas, eles acabaram sendo um fator limitador, né, para alcançar o êxito. E você tem, assim, lógico que deve variar bastante a demanda, né, Fábio? Então, no pior do seu cenário, você tem uma ideia de quantos pontos você roteiriza, em quanto tempo, mais ou menos? Numa unidade que tem ali, por exemplo, isso às vezes depende da quantidade de pessoas que eu tenho alocadas para fazer essa função, né? Com a facilidade, com a ferramenta, ela tem ali uma flexibilidade e um apelo muito simples, né? De trabalho, eu consegui fazer isso, eu consigo treinar outras pessoas, eu não tenho ali que ter um cara experto de sistemas, né? Para fazer, para parametrizar tal.
Então, é alguma coisa que eu consigo treinar mais pessoas. E a partir do momento que eu consigo treinar mais pessoas, eu tenho uma maior velocidade no processo, né? E é que é simples. Olha, eu tenho 10 rotas para fazer aqui. Olha, divide isso em 2 pessoas, 5 rotas aqui. Em meia hora a gente roteiriza tudo. Então, essa facilidade, de novo, ela ajuda a gente no processo. Ah, beleza. Uma dificuldade, né, até em implantação com outros clientes, né? Hoje eu não participo de implantações, mas eu já participei, por incrível que pareça. E o Caio também tem esse dia a dia, né? Mas a gente vê as pessoas muito resistentes às rotas dinâmicas por conta da fidelização dos motoristas agregados, né? Muitas operações contam com aí 80% de motoristas agregados, né? E eles, assim, acabam resistindo muito às rotas dinâmicas com a ideia de que não vai ter demanda para o motorista e ele vai acabar perdendo esse motorista agregado, que é um cara super bacana, que presta um serviço de qualidade. E como você contorna, né? Se você enxerga como um problema, como que você fez para contornar isso? É uma faca de 2 gumes, né? Você tem ali, principalmente quando você trabalha com um fixo para o motorista, isso acaba, por exemplo, sendo um fator. Quando você trabalha, você já tem uma resistência maior, que ele vai dizer assim, bom, se eu seguir isso daqui, eu não vou fazer boa parte das entregas, ou então não vai dar tempo. Então, assim, ele acaba criando barreiras para não conseguir executar da maneira que deve ser feito. Então, qual que o que a gente trabalha, né? Vamos virar isso daí, então, para uma tabela de produtividade. Vamos trabalhar pela quantidade de entregas, né? O que as empresas costumam fazer. Ah, eu te pago por entrega. Então, isso daí começa a se tornar um fator de interesse para eles, né? Por muitas vezes eu já vi motoristas que eles pegam o celular deles, pegam aquelas entregas antes da implementação, eles jogam ali os 10 pontos que é possível, né? Que o Google Maps tem um limitador, e eles mesmos roteirizam, às vezes, no celular. Então, porque ele quer entregar mais. Se ele está dentro de uma tabela de produtividade, ele quer ter um incremento dos seus ganhos. E com a ferramenta ele já vai ter isso já direto no seu aparelho, né, no seu equipamento, com todos os pontos que ele tem que fazer. Então, é aí que a gente pega. Fala assim, quem não quer ganhar mais, né? Se ganhar mais, você precisa ser mais produtivo. E a ferramenta, ela tá para te dar essa produtividade. Ela tá linkada com as suas entregas, né? Como que você pode fazer mais em menos tempo. Então, é dali que a gente já consegue um ganho. Em alguns casos, né, claro, isso daí mexe muito quando se apresenta um roteirizador, por mais que você tenha ganhos em outras vertentes, você tem ali aquele ponto, poxa, se eu rodar menos, né, eu vou ganhar menos. Então, a gente mostra que o contrário, como o ganho, por muitas vezes, o ganho por entrega é muito maior que, às vezes, um quilômetro rodado, alguma coisa assim, e com a consolidação dos pontos, né, com os pontos cada vez mais concentrados, né, mais otimizados, a possibilidade dele entregar mais vai ser maior. E, consequentemente, os ganhos deles vão ser maiores também. E aí a gente esbarra com um desafio. Poxa, se eu reduzo veículos, né, se eu começo a concentrar, eu vou acabar reduzindo pessoas, né, reduzindo veículos, né, e aquele agregado que eu contratei, que eu busco uma fidelização, né, que está ali trabalhando comigo na carga alta, na carga baixa, ele vai parar? Então, a gente propõe aí um sistema de rodízio. Então, no dia que ele for trabalhar, ele vai trabalhar bem produtivo, ele vai trabalhar com o veículo dele ali na tampa. E o dia que ele não for trabalhar, né, dentro de uma possibilidade, né, de um rodízio, que é algo mais justo que a gente pode oferecer, ele vai descansar e o colega dele vai estar fazendo a atividade também num ganho máximo. E quando a carga volta num patamar alto novamente, ele vai ter diariamente ali as suas entregas, o seu volume de entregas, né? Você, Caio, bom, a gente está voltando muito para a parte operacional com o Fábio, mas eu queria, assim, que você passasse também um pouquinho da vivência dentro de outras operações, né? Acho que a Routiz, ela está entrando
num marco aí de atendimento mais dinâmico, né? Então, a gente está falando de operações mais ágeis como de e-commerce, né? Como que você enxerga as dificuldades desse modelo e os benefícios da rota dinâmica, das rotas dinâmicas aplicados a essas operações mais ágeis como de e-commerce? Legal, Ju. Inclusive, assim, uma aula aqui do Fábio, né? Tô vindo quietinho aqui, aprendendo bastante sobre a prática na ponta, né? Essa inclusive, é uma outra pergunta muito recorrente, né? Como é que eu faço se eu tenho uma recorrência de oferta de carga para os meus agregados e com a implantação do dinamismo, eu não vou garantir isso. Como é que eu faço? E é uma pergunta que, assim, a gente tem teoria para tudo, né? Mas é muito interessante ouvir quem implantou e quem testou coisas na prática e que funcionou, né? Do nosso lado aqui, a gente fica mostrando possibilidades só. Bom, o que eu vejo no mercado, Ju, é que o dinamismo, principalmente para o B2C, para as operações de e-commerce, ele não tem como não existir, né? O e-commerce, as operações muito pulverizadas, elas absorvem o dinamismo muito bem. E até porque, geralmente, nessas operações, a frota, né, de carregamento, poucas vezes a gente vê frota própria nessas operações, né? A gente vê muitos agregados, muita frota terceira, e muitos contratos no modelo variável, no modelo spot. Então, você já tem esse acordo pré-estabelecido. E aí, bom, um dia você pode usar 100 veículos, outro dia você pode usar 110 veículos, 120 veículos, e aí a utilização dos veículos é necessariamente ligada ao resultado da roteirização para aquele dia. Quando a gente vai, por exemplo, para outros modelos de e-commerce, principalmente em um modelo de same-day delivery, onde tem ship from store, né, ou ship from anywhere, a gente já fala de uma frota que é uma frota na nuvem, né, que é sob demanda, que é o modelo de uberização, né? Isso está muito comum. Então você tem, geralmente você não paga o fornecedor de transporte, né, o agregado nesse caso, pelo dia. Você paga por um período do dia, né? Ou seja, você paga para aquela rota em específico, porque você faz rotas mais curtas também. Então, por exemplo, quando a gente pega supermercado, por exemplo, né? Você tem ali, primeiro que o perfil de veículo é outro, né? Você tem ali motos e veículos de passeio, no máximo utilitário, enquanto quando a gente está falando de operadores logísticos, a gente está falando de utilitário para cima, né? A gente está falando de utilitário, 3/4, já é outro perfil de veículo. Então, nessas operações de same-day delivery, a gente, geralmente, as empresas usam essa frota sob demanda, né? Que é um modelo que está vindo muito forte, né? Inclusive, tem algumas startups muito competentes oferecendo esse tipo de serviço no mercado, né? E aí, o nosso trabalho aqui é construir rotas aderentes ao nível de serviço, ao SLA prometido no momento da compra, seja ele 2 horas, meia hora, 4 horas, e promovendo integrações com esses fornecedores de transporte sob demanda, para que essa carga seja entregue, a não ser que o nosso cliente tenha uma frota própria, né? Aí a gente entrega para o aplicativo de campo. Bom, gente, a gente conversou bastante, né? A gente passou por contexto, problemas, benefícios, ficou um mix aqui bem bacana. Mas acho que é legal também. Então, voltando aqui, vamos tentar estruturar todo esse raciocínio, né? Bom, a gente tem as rotas fixas bacanas para um modelo de abastecimento, né? Como disse o Caio logo no começo, um modelo de rotas dinâmicas, aí que seria bem mais vantajoso em termos de custo, acompanhamento da demanda, maior taxa de ocupação dos veículos. Então, a gente falou de uma série de benefícios aqui também, né?
um pouquinho do dinamismo dentro das operações de e-commerce. Mas aí que tá, vamos lá, para quem está começando agora, acho que valem algumas dicas, né? E até bati um papo já uma vez com o Fábio, eu queria, se você puder falar, né, Fábio, mais um pouquinho das etapas da implementação, porque você falou de um modelo híbrido, né? Acredito que você tenha apanhado bastante para chegar nesse modelo híbrido, que é o ideal e é o que você implantou com sucesso aí em várias operações. Como que foram essas etapas de implementação das rotas dinâmicas no seu dia a dia? Cada região, assim, quando a gente chega na unidade, né, a gente primeiro faz um mapeamento, procura entender qual que é o processo que eles estão trabalhando atualmente, né? Então, primeiro, identificar a pessoa. Gente, quem faz o roteiro? É o ajudante que tem o conhecimento da região, é o motorista que faz o sequenciamento no final e passa para a pessoa responsável ali para emitir os documentos de saída, né? Quem que faz esse trabalho? Então, assim, essa pessoa é a que a gente já puxa para dentro do projeto, né? E começa a trabalhar em cima, né? Fazendo, treinando, fazendo entender o que vai mudar, como que vai mudar, e o processo ele tem que ser algo um pouco orgânico, né? Não pode ser alguma coisa impacta, não pode chegar e falar assim, olha, você tem 10 rotas da sua filial, a partir de agora você junta tudo, joga no sistema, o sistema vai dar a rota ótima, excelente, dividido ali entre os veículos que você me falou que tem disponível, e eles vão, a partir de amanhã, sair com essas rotas. Então, isso vai causar um impacto muito grande, isso vai causar uma resistência muito grande. Então, assim, como que a gente começa a trabalhar? Pega essa pessoa, mostra como é que o roteiro ficou, como é que o ponto a ponto ali, seguindo, entrega a entrega, e ali a gente começa o trabalho. Trabalha um dia assim, trabalha 2 dias assim, no terceiro dia a gente já começa a agregar uma outra região, apresenta isso para os motoristas, traz ele, apresenta na tela a rota dele, né? Mostra o sentido, aquilo que eu comentei ali, por muitas vezes ele não vai entender que ele vai estar do lado da entrega, mas ele não vai fazer ela agora, porque ele vai ter, se ele fizer ela agora, ele vai andar ali 10, 15 quilômetros a mais, porque ele vai ter que buscar um retorno. Ele não vai entender, às vezes, que o sistema leu isso, mas ele, na cabeça dele, ele não tem essa informação, né? Ele vai buscar fazer aquilo, voltar, e então são etapas que a gente precisa trabalhar. E a questão pessoas ali é fundamental. Então, assim, é um trabalho muito focado na transformação de ideias, né, das pessoas, de quebrar. Tem aquela coisa do hábito, não adianta eu passar um treinamento hoje, amanhã, se eu não ficar em cima, a coisa vai saindo, mas na hora que o negócio vira mesmo. Ele não fica mais sem, né? Aquela coisa, poxa, eu não me vejo mais sem ver os pontos na tela. Eu não consigo imaginar trabalhar na mão de novo, pensando assim, poxa, onde fica isso aqui mesmo? Sabendo que eu vejo um ponto do lado do outro agora. Então, são alguns pontos ali importantes que a gente trabalha, né, muito focado, muito voltado ali para as pessoas, dentro das capacidades dela, dentro das limitações. Claro, eu vou ter, às vezes, aquela pessoa que é o ajudante, né, que tem um conhecimento. Eu vou ter aquele cara que é um cara analista, crítico, que vai apontar o dedo no sistema e falar, mas isso não funciona assim, isso aqui tem que... Opa, vamos calibrar, então, vamos configurar para que funcione dessa forma, né? Vamos colocar as informações que precisam para ele atender você. Então, são coisas ali que vai das pessoas. Então, cada unidade, cada filial que a gente trabalha, porque eu falo assim, é muito enriquecedor esse processo de implementação, porque você adquire um conhecimento gigantesco mesmo, porque você vai conhecer as dificuldades da região, você vai conhecer ali como você vai trabalhar com aquelas pessoas, né, com aquele conhecimento, ou às vezes eu não tenho a pessoa, tenho que formar uma pessoa de fora ali, né, para fazer aquele trabalho. Então, é um trabalho ali muito, muito voltado, muito focado para a pessoa. Oh, legal. Acho que eu posso... Ô, Ju, você está no mudo, tá? De novo. Tá. Mas posso continuar aqui? Tá. Queria fazer uma adicionar. Eu queria adicionar o que o Fábio falou.
como eu disse, né, a teoria sem a prática é morta, né? É muito importante esse viés da prática, do teste, do que funcionou e das lições aprendidas. Eu, como enquanto produto de roteirização, eu lembro que na época eu falei assim, Fábio, vamos roteirizar sem região nenhuma. Coloca aí e confia que o roteirizador vai te dar as melhores rotas possíveis. E do ponto de vista de matemática, esse argumento é muito forte, né? E aí, inclusive, a gente fez teste nesse sentido, né? Depois, quando eu fui ver na prática, eu falei assim, Caio, é o seguinte, sabe por que eu não vou fazer isso no começo, pelo menos? Porque o meu motorista, que é super especialista numa dada região, eu não posso mandar ele fazer uma rota em outro sentido, porque eu vou perder muita performance no início. Então, isso foi uma ideia do Fábio, que depois acaba virando uma metodologia de implantação. Nossa, aqui, né? Como sugestão. Então, pega uma, duas ou três rotas, junta essas rotas e gera a macrozona que o Fábio falou, porque ali você aloca os 3 ou 4 motoristas que conhecem ali aquela região e eles aprendem aos poucos a conhecer regiões distintas. Isso foi assim, um grande aprendizado prático, né? E depois você vai evoluindo isso e você vai observando os indicadores, né? Até porque existe um limite de abertura das macrozonas que você já não tem mais ganho em termos de indicadores. Igual o Fábio falou, pô, faz sentido eu roteirizar a Zona Norte e Zona Sul? Em nenhum cenário eu vou fazer rotas com Zona Norte e Zona Sul, no caso aqui de São Paulo, juntas. Então já é uma primeira divisão que eu posso ter ganhos ali operacionais em tendo essa divisão, né? E aí tem um momento ali que você vai ter consolidações em macrozonas que você chega num 80-20 ali, vamos dizer assim, de ganho e prática e facilidade de implantação e prática e também uma facilidade maior de absorção daquele novo processo pela operação, né? Acho que assim, se teve um grande aprendizado aí da parceria que a gente teve nessas implantações, o Fábio, foi esse, sobre como a gente misturar, né, em um processo de inovação, o braço da tecnologia com o braço de pessoas, com o braço de processo, né? Esses três triângulo. Essas três pernas, né, formando aí a inovação e funcionando, né? Caio, existe uma... Complementando o que o Caio falou, assim, até como um caso real, né, que a gente também usa que a gente compartilha nos treinamentos, né, quando a gente chega numa unidade. Eu tenho ali, por exemplo, um motorista recém-contratado que vai cobrir um motorista que foi afastado por algum motivo, ele não conhece nada daquela rota. E aí, de repente, ele tem aquela rota prontinha no celular, ele vai falar, mas se eu seguir isso aqui vai dar certo? Vai. Realmente segue aquilo. E a gente comprovou isso muitas vezes. Então, a gente fala assim, se a gente colocar, tira as rotas estáticas ali, tira as rotas fixas dos motoristas e começa a trabalhar com as rotas dinâmicas, eles vão sair da região deles, da região, vamos dizer, da zona de conforto deles, né? E, a partir daí, eu tiro ele da zona de conforto, eu tenho uma perda. Porque o motorista que faz aquela rota, ele tem um nível de detalhes, de particularidade daquela rota, e, de repente, se eu pôr outro, ele não vai ter. Um exemplo, eu vou para aquele cliente, eu chego na portaria, eu tenho que ficar 1 hora esperando para me liberar para eu ir descarregar. Aí aquele motorista que já é daquela rota, que trabalha sempre naquela rota, ele chega lá na frente, conhece o porteiro, toma um café com o porteiro, de vez de ficar 1 hora, ele fica 15 minutos. Então, quanto que eu ganho de entrega nesses 45 minutos? Então, assim, é uma coisa que eu não posso desprezar. Então, assim, a gente tem que fazer um misto, a gente tem que saber trabalhar, a gente não pode falar assim, eu sempre trabalho aqui, eu vou tirar você, vou jogar ali. Claro, por muitas vezes, aquele cara que eu não vejo, trabalhando no ranqueamento, falando assim, poxa, aquele cara, ele não faz a melhor, ele não tem uma boa produtividade. Vou fazer um teste, vou jogar um outro motorista, já que eu não preciso da expertise dele, né, que eu tenho tudo isso no celular, eu tenho como ele seguir, eu coloco outro motorista para fazer aquela rota, e de repente eu vejo que a produtividade aumentou naquela região. Ou seja, o problema é a pessoa, né? E o contrário também, que nem eu comentei, você pode colocar outro ali que não vai fazer tão bem que nem aquele cara que faz lá. Então a gente tem que entender essas variáveis ali para não ter uma perda, um impacto negativo.
Então, existe uma correlação ali, né, quanto à capacidade de processamento quando vocês estão falando de uma ferramenta de roteirização, né? Então, porque conforme a gente vai expandindo as micro-regiões, né, aquelas regiões, as rotas estáticas, né, conforme a gente vai expandindo elas, a gente precisa processar um número maior de pedidos e vai obtendo um melhor ganho, né? Hoje, Caio, na sua experiência com os projetos aí, até pela Rolltiz, vocês estão processando cerca de quantos pontos? Como que está essa demanda para tentar justamente aumentar o valor em ganho, o valor econômico, né? Ju, a roteirização na literatura ele é classificado como um problema NP-hard, né, que a gente chama. São os problemas de otimização combinatoriais que eles são mais difíceis à medida que tem mais pontos, né, mais possibilidades de combinação. Então, ele cresce exponencialmente e não linearmente, né? Então, quando você, por exemplo, tem uma roteirização de 100 pontos e demora 1 minuto para processar, quando você tiver 200 pontos, você não necessariamente você vai demorar 2 minutos. Em teoria, você vai demorar mais porque é exponencial, né? Isso, trazendo para a realidade, aqui enquanto solução de roteirização, é importante ter capacidade para processar uma quantidade grande de pontos, porque aí eu dou grau de liberdade para o meu cliente expandir e formatar a área de atuação do dinamismo dele da forma que seja mais conveniente. Ele não pode ter uma trava que seja uma trava de limite de capacidade de roteirização em pontos, né? E aí tem dois impactos. O primeiro impacto é com relação à própria quantidade de pontos que o roteirizador consegue processar, ligado ao tempo de processamento. Igual o Fábio falou, algumas operações a gente tem isso é muito comum em operadores logísticos, né? Você tem as cargas de transferência chegando durante a madrugada e você tem ali um intervalo muito curto de programação das rotas e carregamento, né? Que o processo de roteirização é uma partezinha ali do processo, né? Que destrava todos os outros processos depois dali. Então, se demorar muito para você roteirizar isso lá no algoritmo, você ferra todo mundo para frente, né? E aí você vai carregar o veículo lá 8, 9 horas da manhã, aí já vai sair atrasado, aí o motorista já vai ficar bravo, enfim, vira um problemão. Então é importante que esse processamento seja rápido, além de ser eficiente, seja rápido também, né? Aqui a gente mantém um histórico, né? A gente mantém uma célula de otimização aqui, que é liderada pelo André Gambro, né? Que é o nosso head de otimização. E a gente faz muitos testes aqui, mas assim, em termos práticos, a gente tem cases aqui com 8 mil, 9 mil, até 12 mil pontos de uma só vez, sem região nenhuma, tá? Na prática, a gente não vê isso sendo muito comum na prática. Isso B2C, tá? E-commerce. B2B B2B tem uma outra complexidade, que geralmente no B2B, igual o Fábio estava falando, você tem regras de atendimentos bem mais específicas, como janela horária, skill, né? Habilidades específicas do equipamento, uma série de regras de atendimento que no B2C não tem muito. No B2C, geralmente, você tem capacidade do veículo e tempo de jornada de trabalho do motorista como regra, para você informar a rota, né? Então, e por isso a gente consegue explorar muito mais no volume, roteirizando tudo junto. No B2C, já não é tão diretamente ligado assim ao grande processamento, porque muitas vezes você tem um veículo com 6, 8, 10, 12, 15 entregas, enquanto no B2C você vai ter veículos com 90, 100, 120 entregas. São dois mundos bem diferentes, apesar de tudo chamar roteirização. No caso do B2C, a complexidade matemática, né, ao qual eu estou diretamente ligado e desafiado a resolver todos os dias, ela é muito maior do ponto de vista de tempo computacional do que no B2B. No B2B é mais uma questão de que o resultado final é aderente à operação. Porque, igual o Fábio falou, senão o motorista fala, não, esse cara daqui eu demoro 4 horas para... Só de fila eu fico 4 horas lá, não dá. Você está me planejando 15 minutos aqui, não vai dar.
né? Então, é mais uma questão de aderência da operação. Tá? Pô, para finalizar, eu queria que cada um falasse um pouquinho do que enxerga como futuro para a logística, né? Para esse mercado que a gente está, né? Nós fomos afetados recentemente por uma pandemia que ninguém esperava, né? É algo que gerou uma demanda muito alta para a gente, para todo mundo que está na área de transportes e logística, né? Porque as pessoas sem poder sair, elas simplesmente têm que esperar as coisas chegarem até elas, né? Então isso gerou uma demanda de trabalho para a gente gigantesca. E eu queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês enxergam para o futuro. Bom, é um caminho sem volta, né? Sabemos que a pandemia veio, né? Transformou as coisas de uma maneira que a gente não imaginava, tanto reflexo disso o volume do e-commerce, né? Como que as empresas elas se adaptaram, né? Como uma coisa que antes era um sonho, né? Que era aquele entrega no mesmo dia, hoje é uma coisa já. Qual o próximo passo? Ó, entrega na próxima hora, né? Então são coisas assim que está evoluindo, né? De uma forma assim absurda e a gente tem que acompanhar, principalmente com essa tendência aí da logística 4.0, da digitalização, dos processos que estão mudando aí de uma forma acelerada, né? E a tecnologia, ela é imprescindível, não tem como fazer isso sem a tecnologia. Então, cada vez mais, essa demanda, ela vai ser suprida através de softwares, de soluções, né? De empresas criando cura para essas dores aí da logística, que antes era visto só como aquela complexidade, né, de tempo, de prazo, e hoje a gente sabe que o cliente quer muito mais que isso. Realmente, com a pandemia, né, isso eu acho que destravou uma demanda, não tem volta, essa demanda só tende a crescer, né, isso foi, na verdade, foi um gatilho de que acelerou essa demanda. A gente vê os níveis, por exemplo, de e-commerce, de compra online que a gente tem no Brasil, em termos percentuais, são bem menores que os mercados norte-americanos e a própria China, né? Então, a gente tem muito mercado ainda para avançar nesse sentido. Realmente, a logística, ela antes era um serviço e hoje é quase que um braço de marketing em termos de experiência de atendimento, na experiência de compra do cliente. Virou uma ferramenta estratégica para muitas companhias e por isso, inclusive, contar com bons parceiros, né, de que fornecem transporte passou a ser também passou a ser uma estratégia, não só uma mesa de negociação de frete, mas sim um parceiro que vai entregar nível de serviço para o cliente, para ter o diferencial competitivo, né? As operações dinâmicas, eu acho que é uma realidade na questão das rotas dinâmicas, mas também é uma realidade no que o Fábio falou com relação à entrega no mesmo dia, na próxima hora, né? E isso relacionado ao dinamismo do tempo. Eu acho que tem uma camada de tecnologia que está surgindo, né? E aí falar um pouco da Rotiz, a Rotiz é um desses agentes dessa camada de tecnologia que está surgindo para suprir essa economia nova. E por isso a gente está bastante contente com essas oportunidades. Aqui na Rotiz a gente tem olhado muito para as operações que mesclam o dinamismo do que acontece depois que você expede versus o que você planejou antes. Então, a gente vê muitas operações onde o nosso cliente ele planeja, seja na madrugada, no dia anterior, e aí monta lá todo o planejamento bonitinho do que ele vai fazer, carregar e executar no outro dia de manhã. E aí, depois, quando vai para o portão para fora, as coisas mudam. E como é que você, de uma forma bastante eficiente, reorganiza isso? Ou mesmo você consegue reaproveitar os recursos que estão em campo, que fizeram entrega agora para fazerem coleta e voltarem para o CD, para você ser ainda mais eficiente, né, com isso. Então, a gente está muito nessa linha, né, nesse dinamismo, nessa automação desse workflow, através do módulo que nós estamos criando aqui.
que né, a gente deve ainda, esse segundo semestre, lançar no mercado. Ainda estamos trabalhando em módulo sigiloso aqui, mas daqui a pouco a gente vai, né, Juliana, divulgar, falar para todo mundo sobre como a gente está bastante interessado em resolver esse problema, esse novo problema das rotas dinâmicas, das alocações dinâmicas. Eu acho uma outra forte tendência também é com relação à frota on demand, né? Então, as frotas que estão nas nuvens, que está na nuvem, que você pode contar com ela para as operações de rotas curtas, ou então quando você tem um excedente, seja por picos de demanda, como por exemplo Black Friday. Então, acho que é uma tendência forte também de algumas empresas que estão suprindo essa demanda no mercado, né? Bom, acho que esse, o contexto é esse, assim, que pelo menos do lado da Routize a gente está caminhando, né? São essas operações dinâmicas, tanto do ponto de vista do dinamismo geográfico, quanto do dinamismo temporal, onde a gente planeja, executa e corrige ao mesmo tempo, né, que a gente executa. Bom, pessoal, acho que nossos participantes trouxeram para a gente muito bem a importância de entender as particularidades de cada tipo de roteirização antes de decidir qual adotar. Sempre levar em conta as necessidades de cada negócio e as estratégias adotadas também, né? Mas independente do tipo de roteirização adotada, é importante sempre a gente olhar aquele tripé do projeto, né? Então, além de olhar pessoas, além de olhar o processo, olhar também a tecnologia, né? E verificar se aquelas tecnologias que você está aderindo à sua operação, se elas têm velocidade para se adaptar às necessidades do mercado, né? Acho que é muito importante a gente olhar para elas dessa forma também, para garantir a competitividade e agregar sempre o melhor valor à empresa, né? Obrigado, viu, Fábio? Obrigado, Caio. Foi uma conversa super produtiva. A gente está falando aqui de temas do dia a dia, algo que é de extrema importância e acredito que vocês tenham contribuído e muito para as pessoas que estão nos assistindo, principalmente aqueles que estão com uma certa dificuldade ali no planejamento, na diferenciação dessas metodologias de planejamento de rotas. E vocês trouxeram vários insights importantes para a gente, tá? Muito obrigado novamente, obrigado para todo mundo que está assistindo a gente. Estamos finalizando, né, essa segunda edição do Routize Talks, que vem a terceira, e o conteúdo vai ficar disponível aqui no YouTube para vocês, tá, gente? É um conteúdo gravado, está disponível, e se vocês quiserem também, vocês podem assistir os demais, né, as outras edições por aqui. Um abraço, se inscrevam no nosso canal, acompanhem nossos conteúdos. Até mais. Um grande abraço para todos aí, uma boa noite.